Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento no pregão desta terça-feira, dia 5 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, estou antecipando um pouco a análise de fechamento do pregão de hoje, aí agora uns 17h08, faltando basicamente uma hora, praticamente, né, uns 50 minutos para fechar o pregão. Estou antecipando porque vou ter que fazer uma viagem. Por conta dessa viagem, amanhã não farei a live das 10h45, tá? Mas já retorno amanhã mesmo. E na parte da tarde já devo estar acompanhando aqui novamente o mercado. Então aqui na análise de hoje, antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui no canal, aqui no canto inferior direito do seu vídeo se tiver uma imagem, inscreva-se, passa o cursor do seu mouse em cima dela e na sequência clica no botão, clica na opção de se inscrever no canal gratuitamente. E para receber as recomendações de compra e venda, carteiras de ações, informações relevantes no seu celular, no seu desktop, é só clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, JBSS3, VVR3, Detex 3, STBP3, Rent 3, Itube 4 e Light 3. Começando pelo Ibovespa, que apresenta uma queda aqui de 0,34%. O Ibov está na sua tendência de alta, está tentando, olhando para o gráfico de 60 minutos vai ficar um pouco mais claro, né? Ibov tentando se sustentar acima dessa região aqui, ó. Já chegou ali, vir para baixo, gerou sinal de subida, mas já está revertendo esse sinal de subida. Enfim, Ibov voltando a trabalhar abaixo dessa região aqui, gerando principalmente sinalizações para baixo no G60, aumentará a probabilidade de queda. Que basicamente no gráfico diário seria o seguinte: se no próximo pregão, é só importante ressaltar que aqui está 0,32% e como eu estou antecipando a análise, isso pode alterar até o fechamento do pregão. Mas enfim, a gente tem aqui o Ibov com a mínima em 108,252, a perda dessa mínima ascendente, que ainda é uma mínima ascendente, aumentaria a probabilidade de se ter um movimento para baixo, ou mesmo continuar nessa lateralização aqui, que a gente tinha uma lateralização, esboçou uma saída, está tentando se sustentar acima dessa região de saída, que seria o suporte aqui imediato na faixa dos 108.407 pontos, mas voltando a trabalhar, fechar abaixo de 108.407, perdendo a mínima do pregão que fechar abaixo, aumenta a probabilidade de voltar a testar até a média móvel de 13 períodos, suporte principal para a tendência de alta de curto prazo do Ibovespa em 107.219 a 106.355. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, seja agora ou no decorrer dela, for útil em termos de leitura de mercado, útil na parte de aprendizado, de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Nos futuros, já temos aqui a perda de mínima ascendente. No mini índice, já temos essa perda de mínima ascendente, no gráfico de 60 minutos do mini índice. Isso significa dizer o quê? Que a gente teve aqui uma reversão da tendência, uma tendência agora uma tendência de baixa. Nada tão relevante. Por quê? Gerou ali a formação de um topo duplo, aqui dois topos no mesmo nível, confirmou a perda dessa mínima, mas não deslanchou para baixo. Porque é uma formação no intraday contra ainda uma tendência de alta do gráfico diário. E o ponto importante, voltou rápido aqui para cima dessa região. Então está aqui em cima de um patamar extremamente relevante. Passou a trabalhar abaixo dessa região aqui, principalmente para baixo do 108.970. Passou a trabalhar abaixo dessa região e gerar sinalizações de baixo abaixo desse patamar no próximo pregão, topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais para se buscar a operação na ponta compradora. Uma ponta vendedora. Para a ponta compradora, se voltar a trabalhar aqui para cima da região de 109, 160, abriu subindo e passa a gerar sinalizações de alta de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima de 109, 160, 150, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora no mini índice. No dólar, o dia de hoje é um dia de queda, onde temos aqui um movimento bem lateral, ou seja, força, vendedores e lateralização, ou seja, movimento forte para baixo, movimento lateral, significa dizer que o dólar está fazendo uma correção mais no tempo. Então, enquanto gerar essa correção maior no tempo, o caminho mais provável para o dólar seria vir mais para baixo. O dólar está brigando aqui para ver se fica acima dos 4.000 pontos ou se fica abaixo dos 4.000 pontos, então de forma lateral, significa dizer que a tendência no intraday vai estar provavelmente indefinida. Um contexto de indefinição, que a gente tem aqui, ó, gerou um pivô de alta, eu falei no radar do mercado do pregão de hoje, tinha aqui um pivô de alta, mas, eu falei, foi na análise de fechamento de ontem, mas dentro de um grande movimento para baixo. Então, cenário segue um pouco mais para indefinição. E aqui vem o movimento, abriu aqui embaixo, foi lá em cima e voltou aqui forte para baixo da média, voltou para baixo dessa região aqui, ó, que era um patamar que poderia funcionar como suporte, um patamar em torno dos 4.004. Lembra desse número? 4.006,5 ou até 4.004. Falei
também no radar do mercado do pregão de hoje. Então, aqui nesse nível, voltou para baixo desse patamar, topo descendente ou pivô de baixo, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, próximo pregão, está dentro do movimento de queda, abriu caindo, vai ficar ainda mais para se trabalhar vendendo topo descendente ou pivô de baixo. Melhor ainda se for abaixo dos 3.997, que é aqui a gente pode olhar que é um patamar de suporte, que aqui fecha uma vez abaixo, volta para cima, fecha outra vez abaixo, já volta para cima. Então, veio aqui para baixo, gerou sinalizações de baixa no G10 ou no G5, abaixo desses 3.997 e 3.997, mais para se trabalhar na ponta vendedora. Por outro lado, se o próximo pregão, já que a tendência está indefinida, se o próximo pregão abre subindo, gerando sinalização de fundo em cima de um patamar de suporte, aí sim no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta, acima dos 4.004, ou melhor ainda 4.650, mas no mínimo 4.004, fica mais para se buscar a operação de compra de day trade no mini dólar. Ações, PTR4 pregão de hoje confirmando uma sinalização para se ter correção. Ontem já tinha gerado um engolfo de baixa, perdeu a mínima do pregão de ontem, então está dentro de um processo aqui de queda, por enquanto com a queda de 2,04% no pregão de hoje, apontando para testar ali a média móvel exponencial de 13 períodos. Não vejo um sinal de cara para uma compra aí de swing trade na ação. Teria que arriscar um pouco mais pelo gráfico de 60 minutos. Aqui é o gráfico de 60 minutos. Se fechar ali, abrir o próximo pregão já gerando um candle forte para cima, tá? A queda está sendo, dá para perceber que a queda está sendo bem travada, isso significa dizer que o papel ainda vai demonstrando força para cima. Então, um sinal um pouco mais relevante para cima dos 30 pila, dos 30 reais, que inclusive é essa região aqui, ó, inteira de lateralização, topo anterior, aqui também tem um topo, aqui tem um fundo, enfim, zona de resistência e suporte, que aqui inclusive funcionou como patamar de suporte, olha lá, os 30 reais aqui, traçando aqui para trás, aqui com suporte, aqui funcionou como suporte, aqui basicamente era uma região de resistência, que ficou travado o preço aqui, e aqui já testou como resistência. Enfim, gerou um sinal mais forte para cima dos 30 reais, é uma das possibilidades de arriscar uma compra pelo G60 com stop abaixo da mínima desse candle, por exemplo, numa primeira hora de pregão. Tentando antecipar alguma entrada pelo gráfico diário. Mas o ideal seria no gráfico diário escorregar um pouco mais em número de dias e gerar sinalizações de alta mais para o fechamento dessa semana ou até mesmo no início da próxima semana. Não teria nenhum problema em relação à manutenção da tendência de alta da Petro. Por falar em manutenção da tendência de alta, temos a Vale 3 que está em tendência de alta de curto prazo. Pregão de hoje mais estável, menos 0,06%, brigando ali com a região de resistência dos 50 reais. Até mesmo o gap que está brigando aqui hoje para ver se mantém acima do fechamento que foi ontem acima dos 49,79, está em cima desse patamar agora, mas o principal nível de resistência agora é de R$ 50 a R$ 50,30. Então essa ação segue dentro de um movimento de alta, sem nenhuma sinalização ainda de baixa. Para quem está comprado e quer trabalhar com stop mais curto em relação à compra, para quem fez algum tipo de compra aqui antes principalmente, stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão em 49,42. Para quem quer deixar um espaço para o ativo oscilar, mantendo a sua tendência de alta, manteria o stop lá nos R$ 48,43, tentando pegar a continuidade do movimento de subida dessa ação. Lembrando que ela gera tendência de alta também no médio prazo, se romper os R$ 50,30, que seria um pivô de alta no gráfico semanal. JBSS3, recomendei compra no pregão de hoje se ela fizesse o quê? Superasse a máxima do pregão de ontem, que fechou acima bem aqui de um patamar de resistência, que era um suporte, fechou bem, aí olhando para o gráfico de 60 minutos, vi um movimento de alta que rompeu ali topos anteriores, gera aqui uma lateralização, uma correção em ABC, se abre subindo e gera esse rompimento, que era essa minha tentativa. Se faz isso aqui, eu entraria comprando na expectativa de continuidade, de pivô de alta no G60, de continuidade do movimento de alta, da sinalização de alta do pregão de ontem. Só que o que ela fez? Abriu caindo já. Quando fez essa primeira hora de pregão, eu já cancelei a entrada, porque para mim já descaracterizou o que eu gostaria de ver no gráfico. Então, perdeu aqui, veio para baixo dessa região e olha o que está acontecendo no gráfico diário, queda de 5,41%. Consequentemente, o ativo mantém sua tendência de baixa, mantém aqui um cenário de tendência de baixa, que aqui tinha dado um indício que poderia mudar aí, pelo menos ficar com a tendência indefinida ou até mesmo uma retomada de tendência de alta, mas por enquanto não. Para voltar a anular a sua tendência de baixa nesse momento de curto prazo, o JBSS3 precisa romper os R$ 29,40. Se a gente der uma olhada no gráfico mensal, está dentro de um movimento de baixa depois de um longo movimento de alta. Então, por enquanto, o papel, nesse momento, vai tendo um viés mais negativo no curto prazo, vai confirmando isso no gráfico diário
e inclusive vindo para um fechamento abaixo de suportes, que aumenta a probabilidade de seguir o seu movimento de queda. Não necessariamente todos os pregões ficarem de queda próximos pregões, mas está dentro de um cenário mais difícil agora de se buscar operações na ponta compradora. Suporte imediato que ela tem aqui para o pregão ainda de hoje, na faixa dos R$ 27,65 e mais abaixo R$ 27,13 são os suportes que esse ativo tem de imediato. Aí abaixo disso a gente vai falar em suporte mais lá na região de topos anteriores aqui, ó. Uma região aqui na casa ali dos R$ 26,00 a R$ 25,94 e depois tem na faixa dos R$ 25,37. VVAR3 acionou o stop da nossa compra no pregão de ontem. Inclusive, eu não vou entrar em todos os detalhes em relação a fazer uma nova análise da VVAR3, porque eu acabei de publicar agora há pouco uma análise especial sobre a VVAR3, sobre Via Varejo. Então, eu falo todos os detalhes do ativo, por que eu busquei essa compra aqui, enfim, porque eu estou buscando a entrada no papel, ou seja, que ela pode engrenar todo um movimento de subida a favor de uma tendência de prazo maior, mas por enquanto o que ela está fazendo no pregão de hoje, ela anulou a expectativa que, pelo menos que eu tinha quando ela fez esse movimento forte para cima, ou seja, quando ela voltou a fechar principalmente acima não só da média, como também aqui na região de 7,53. E hoje ela bateu ali no nosso stop, que era R$ 7,40, está basicamente nesse patamar com queda aqui de 2,11%. Passando os dados aqui dessa saída da VVR3, perda de 3,14% na operação, e isso representou uma redução de 0,5% do capital total, considerando que a gente alocou 16% do capital total nesta operação. Detex 3 também gerou a saída, ela tinha aqui já um movimento de subida, tinha stop aqui embaixo. Se gerasse topo descendente, sinal topo descendente, saída da posição ali se perdesse os R$ 13,04. Também gerou a saída dessa posição, com a perda aqui de 1,81%, e isso representou uma redução de 0,4% do capital total na Detex 3. Então, por enquanto, a tendência na Detex 3 mantém-se aqui numa tendência mais indefinida, ou seja, tem topo descendente e aqui um fundo ascendente. Para gerar um sinal agora, nesse momento, mais claro aqui para uma compra, seria o rompimento disso aqui tudo, principalmente da região dos R$ 13,47. Depois seguimos para a STBP3, que está tendo uma queda de 1,53%. Após o fechamento do pregão de hoje, o nosso stop está um stop de proteção, lá na faixa dos R$ 7,03. Mas após o pregão de hoje, o stop pode vir para baixo da mínima de hoje. Ou seja, já tem aqui 3 pregões, já chegou a bater no objetivo inicial da operação, que era 7,27. Só que de novo foi lá, bateu aqui a máxima do dia 7,28. Perdeu força e está gerando um candle ali nesse momento de engolfo de baixo. Se fechar o dia abaixo de 7,09, vai ser um engolfo de baixa. Se fechar um pouco acima disso, vai ser basicamente um candle chamado nuvem negra. Enfim, ambos são padrões baixistas. Perdeu a mínima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de se ter um movimento para baixo, ficar com a tendência mais indefinida, e aí seria o motivo da saída. Então o stop vai ser reposicionado nesse papel após o fechamento de hoje. No próximo pregão, o stop reposicionado em R$ 7,08, se a mínima de hoje se mantiver em 7,09. Rende 3, temos o ativo aqui dentro da nossa venda ainda, está caindo aqui 0,57% neste momento. Seguimos com essa operação na ponta vendedora, está no segundo pregão, então aguardando aí ver se ela desenrola mais aqui para baixo essa operação de venda da Rente 3, sem nenhuma alteração por enquanto, né? Se quisesse antecipar mais o stop, jogaria o stop aqui em 42,48, caso ela gere alguma sinalização de alta. Ela está batendo no nível anterior de suporte, mas o mais relevante nesse momento está aqui na casa dos R$ 41,43 para a Rente 3. E Tube 4, pregão de hoje, alta aí de 1,18%, está dentro de uma tendência de alta, abriu lá em cima com gap de alta, mas vai deixando um candle de reversão. Ou seja, não chega a ser um candle totalmente de reversão, mas um candle de perda de força por parte dos compradores, né? Que abre lá em cima e está fechando mais próximo da mínima, que é o ativo gerar o pivô de alta, manter-se dentro de uma sua tendência de alta, mas voltar para baixo do topo que ela rompeu em termos de oscilação. Um sinal um pouco mais negativo, mas não altera a tendência de alta do ativo. O que altera a tendência de alta de Itube 4 é se retornar para baixo da mínima do pregão de hoje. Perda da mínima do pregão de hoje não, para a mínima desse fundo aqui, que é de R$ 35,67. Então, se voltar para baixo de R$ 35,67, reverte sua tendência de alta para uma tendência até de baixa. E se esse ativo perder a mínima de hoje, reforça um pouco mais a chance de se ter uma correção aqui, vamos dizer assim, em 2 etapas, né? Ela vem aqui em cima, volta aqui, tem um movimento de baixo, mas ainda se gerar fundo ascendente, fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora.
em TUB 4. De imediato, a alternativa que teria para se buscar uma compra em TUB 4 seria pelo gráfico de 60 minutos. Está voltando aqui, voltou bastante, chegou ali em cima da média móvel de 13 períodos, se gerar ali um fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra aí no próximo pregão, a sinalização de fundo nesse papel. Inclusive até outros ativos do setor, BBAS3 pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente no gráfico diário, BBDC4 também pode trazer oportunidade de compra de superação da máxima do pregão de hoje para uma compra de swing trade, BBAS3 ou BBDC4. Depois de TUB 4, vou falar de Light 3, que no pregão de hoje está apresentando aqui uma queda de 0,84%. A ação retomou sua tendência de alta, tinha aqui um baita teto, aí ganhou bastante força para cima desse teto e para outros tetos, né? Rompeu boas resistências com esse movimento forte de subida. E agora está aqui no terceiro, basicamente no terceiro pregão, na minha avaliação, no terceiro pregão de correção. Quanto maior for essa correção no preço ou no tempo, melhor ainda vai ser para buscar uma compra, ou seja, mais distante do topo, seria melhor para se buscar uma compra de fundo ascendente ou uma compra de rompimento após ficar aqui um movimento mais lateral do preço, fazendo a correção devida desse movimento forte para cima. Então seria um ativo para ficar atento, dando um zoom menos. Observe aqui a quantidade de topos anteriores nessa região. Como é uma região que tinha vários topos para trás, aqui até abriu um gap para baixo, aqui virou topo, topo e outro topo aqui. Então, quanto maior o tempo que ela ficar aqui, melhor para fazer compra de rompimento. Ou se ela se afastar um pouco mais dessa região de resistência ali por volta dos R$20, R$20,24 até uma faixa dos R$20,50. Quanto maior for a distância da entrada em relação a essa zona de resistência, melhor ainda para fazer essa compra, testando a região anterior de resistência, como patamar de suporte, média móvel de 13 períodos. São cenários para se planejar uma possível compra em cima de Light 3 a favor de uma nova tendência de alta de curto prazo no ativo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.